Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, nós estamos aqui, papai, nesta terra, indo contra todo o poder do inferno, papai. Indo contra, papai, toda potestade, toda principado que estão nos lugares celestiais. Sabemos que tem aqueles que estão ali no abismo e aqueles que estão no céu. E nós estamos aqui nesta terra, lugar que Lúcifer acha que é dele, mas é nosso. Esse lugar é nosso, o céu é nosso lugar. O que é a terra deles é o abismo. Por isso, papai, ajuda o teu povo a compreender essas verdades, a compreender a obediência. É aquela obediência cega. A nossa obediência tem que ser cega, porque nós não olhamos com olhos humanos, mas olhamos com olhos celestiais, espirituais. Aquele que está acima de todo principado e potestade, no lugar ali escondido, na luz inacessível. É lá que chega a nossa oração, nossa súplica. Por isso, papai, gratidão por tudo. Abençoa cada pedrinha eleita, espalhada, que possa ser ajuntada e possa se alimentar do maná, papai, escondido. E possa também beber, papai, da fonte, da água da vida. Gratidão por tudo. Fala conosco, que tua voz seja audível mais e mais. E que tu possa perdoar os irmãos, papai. Que a intenção deles é obedecer a ti, papai. Eles não querem, papai, errar, mas muitas vezes são crianças ainda. Ensina eles a maturidade, papai. Ensina eles a serem verdadeiramente, até de forma dura. Por quê? Porque vai ser com dureza que essa terra vai ser colocada nos trilhos. Por isso, papai, abençoa. Gratidão por tudo. E assim seja feito a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Grato a Yausha, grato a Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão, papai. Amados irmãos, quando a gente vê a palavra falando assim, ó, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Faz um link com a era de Esmirna, porque quem está falando é Shaul Paulo, que é o mensageiro de Esmirna. Então Shaul Paulo está falando essas palavras. Só que essas palavras, elas têm que ser conduzidas para a época certa. Enquanto aquele que recebeu o nome de Yausha Micael, ele é referido como o Espírito, porque ele tem a plenitude do Espírito que ele herdou do pai dele. E é através dele que ele compartilha a plenitude com os outros irmãos. Então, quando você vê lá em Apocalipse 22, fala assim:
E o espírito e a esposa dizem vem. Ali já não fala noiva, porque ela já casou. Ali casou. Dizem vem para quem, irmão Francisco? Para Ial descer do lugar e nascer. Exatamente. Descer da luz e nascer. Então ali mostra que ele, o espírito e a esposa, é o link com o cordeiro com 144 mil. Aonde o cordeiro vai, os 144 mil vai junto como esposa, companheira. A palavra companheira significa aquela que acompanha. Tá entendendo, irmãos? Aquela que acompanha. Companheira é aquela que acompanha, ok? Então, quando você fala assim, o primeiro Adão tornou-se o quê? Alma vivente. E o último Adão tornou-se espírito que dá vida. Quando está falando ali o primeiro Adão, o que está referindo, irmão Vitor? Você fala quem que é o primeiro Adão? É o quem é ali que está referindo esse versículo. O primeiro Adão tornou-se espírito que dá vida. É o quê? Isso. Quem está sendo referido? É o Adão aqui dessa terra? Não. É quem? É Yaush. É Yaush, exatamente. Ele é o primeiro Adão. Por isso que o anjo que aparece para Yaohan, ele fala, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro Adão, porque ele é o sétimo. E eu sou o último, que eu sou o sexto. E ele, quando está falando ali, tornou-se, você faz um link com a sua ressurreição. O primeiro Adão é a primeira criação de Ial Supremo. Isso está em Colossenses 1,15. Vamos abrir lá. Colossenses 1,15. Página 2054. 2054. Na Bíblia Al-Shalom. Irmã Edna, compra uma Bíblia Al-Shalom ou essa aí é Al-Shalom? Essa é Al-Shalom? Ó, bonita, irmã. Capa dura. 2000 quanto? 2054. 2054. Olha só, irmãos. A página 2054, Colossenses 1, versículo 15. Olha aqui quem está falando, ó. Ele é a imagem de Yahweh invisível. Quem? Yaush. O primogênito de toda criatura. Olha aqui. Aqui ele está fazendo um link com criatura. Yaush é o primeiro das criaturas. O primogênito das criaturas. E depois que ele foi criado, ele criou todos os demais. Entenderam? Então, por que ele criou todos os demais? É aqui na frente falando assim, ó. Ele fala assim, ó. Versículo 18. É o cabeça da igreja que é o seu corpo, o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprovial, fazer habilitar a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres da terra e do céu, realizando paz pelo sangue no madeiro, viu? Pelo sangue no madeiro. Então ele é Yaush, ok? Yaush. Por quê? Porque teve que ter o quê? Derramamento de sangue. E a partir do momento que Yaush ele se torna Yau, isso aqui é transferido para o seu filho. Por quê? Ele se torna o primogênito de toda criatura. Porque o que era criatura virou Yau, deixou de ser criatura. Então seu filho se torna o herdeiro disso aqui.
Vocês entenderam? Sim. Entenderam, irmãos? Então, quando aqui fala de Yahusha, aqui a gente está vendo aqui uma característica dele, que ele é o primeiro, porque fala, ele é o primogênito de toda criatura, está no versículo 15. Ele é o primogênito de toda criatura. E qual que foi a primeira criatura? Adão. Como uma representação aqui na terra, mas ali falando das coisas celestiais. O primeiro homem, entendeu? Interessantíssimo. Então, quando ele está falando, eu sou aquele que conversa com Yahuwah, o primeiro e o último, quando fala daquele que está sentado no trono, agora já não fala assim, fala alfa e ômega. Então, este aqui, fazendo um link que ele é o primeiro e o último, ele é o primeiro, o sétimo, e o último, o sexto. Por que é o último, irmã Líria Amar? Ele é o último. Por que o sexto é falado? Ele fala, eu sou o primeiro, você já sabe, e o último Dos filhos de Alves. a descer na terra. Eu sou o último dos filhos de Yahusha a descer na terra. E quem foi o primeiro dos filhos de Yahusha a ser criado? Fazendo um link que o primeiro se tornou alma vivente. É o link com a ressurreição. Se tornou alma vivente. Quando ele se tornou alma vivente, ele se tornou o que, irmã? Eterno. Eterno. Ele se tornou eterno. Por isso que ele fala assim, ele, Pai eterno. Quando ele se tornou alma vivente, ele já não se tornou Yahusha. Ele se tornou Yahweh, que faz um link com o quê? Faz um link com a visão daquele que está sentado na luz inacessível. Que fala assim, ele é o quê? Vamos abrir lá? 2 Timóteo 5. Segundo Timóteo 5. É primeiro, irmãos? É primeiro, né? 1 Timóteo 5. Timóteo 5 está na 2072. É, 1 Timóteo é 5. É 6. 1 Timóteo 6. 6, 15. 1 Timóteo 6, 15. 2074. Vamos começar do versículo 13. 1 Timóteo 6, 13. Diz assim, ó. Eu te ordeno, diante de Al que dá a vida a todas as coisas, e de Yahusha Mashiach, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o mandamento imaculado e irrepreensível, até a aparição do nosso Mestre Yahusha Mashiach, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, Rei dos reis, Mestre dos mestres, o único que possui a imortalidade, porque quando Yahusha ressuscitou, ele recebeu a imortalidade e o nome de Yahweh. E o nome de Yahweh. E habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Você percebeu aqui que faz um link com as vestimentas de Yahusha, que ele recebeu do seu pai? Porque na coxa dele está escrito Rei dos reis e Mestre dos mestres. E está falando aqui a característica de Yahweh. A característica de Yahweh. Então, aquele cavaleiro de Apocalipse 19 veste as vestes de Yahweh. Entenderam?
Por isso que está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Mestre dos Mestres, que faz um link àquele que habita na luz inacessível, que é o quê? O Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Aí você lembra uma ilustração que a gente comentou lá atrás a respeito de Mardoqueu, que é feita a pergunta: o que deve fazer com esse homem? Que o homem que agrada ao rei. Aí foi respondido: deve-se vestir nele as vestes reais, não é isso? Isso. Lembra disso? É. Então faz o link. E dá o cavalo para eles. É. Lembra do cavalo cavaleiro de Apocalipse 19? Né? E as pessoas saírem após ele, né, aclamando aquela honra que o rei deu a ele. Que deu a ele. Exatamente. Muito interessante. Então, irmãos, quando a gente está voltando aqui para olhar esses detalhes, a gente vai entender algumas coisas muito importantes que a gente está referindo a esse que recebeu o nome de Ausch. Ele é referido na Escritura como o Espírito, que as denominações interpretavam como sendo uma pessoa. De fato, ele é uma pessoa que tem nele os 7 Espíritos. Entendeu? Mas ele é adorado? Não. Mas a intercessão é feita para ele. Porque ele é a representação do sumo sacerdote, que recebe as orações e intercede para o povo. Por isso, aquela palavra que fala: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, fazendo um link que o sumo sacerdote recebe as orações do povo e intercede pelo povo diante de Yahweh, até com gemido de dor. Entenderam? Por que que o Espírito intercede? Porque o Espírito é o sumo sacerdote, aquele que recebeu as vestimentas de Ausch. Ele intercede pelo povo, porque ele é sumo sacerdote. Por isso que fala: o último Adão tornou-se Espírito que dá a vida. Por isso em Apocalipse 22 fala: e o Espírito e a esposa dizem vem. Por isso que no final de cada carta as igrejas falam: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quem está dizendo é o anjo, que tem a plenitude do Espírito e por isso é chamado o Espírito. Joga por terra todo o ensinamento de denominação. Entenderam? Compreenderam? Sim. Então vamos lá. Quando a gente vê, fala assim, ó, a palavra em Romanos 8, fala assim, ó: se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, o Espírito que habita em vós ressuscitará vossos corpos mortais. Então, é o link. Se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós, o Espírito que habita em vós ressuscitará os vossos corpos mortais. Falando com Esmirna, porque Esmirna ia ser morta, e esse já era um consolo para eles. Vocês não vão ficar mortos. Se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua habita em vós. Ou seja, o sumo sacerdote. É o Espírito que dá a vida. O último Adão. O último Adão. Que é o link. O último Adão tornou-se Espírito que dá a vida. Nossa. Entenderam, irmãos? E hoje, irmãos, eu quero pegar aqui com os irmãos, olha só, muitas coisas que os apóstolos,
eles falaram, muitas vezes eles não entendiam o que eles estavam falando, mas eles estavam falando através do Espírito. É a mesma coisa quando Daniel, falando pelo Espírito, ele escreve a carta, e é uma profecia, e ele mesmo não compreende o que ele está escrevendo, até que o anjo pergunta para ele: e aí, você está entendendo? Ele falou assim: não estou entendendo nada. Mas não preocupa não, o anjo fala com ele: não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Assim, muitos os apóstolos, muitos os profetas queriam entender a ministração, mas não tinha ali o intérprete. Na época de papai tinha, é aquele que é uma face de duas e tem uma única boca. Duas faces e uma única boca. Face direita e face esquerda, mas uma única boca para ambas as faces. Porque essa boca é a boca de Yahweh. É a boca de Yahweh. Então, quando papai ele é sobreexaltado, ele entrega, nós vimos isso, a outra face para o mesmo personagem. O personagem que já era face esquerda, que é a sexta, o sexto anjo, também ele recebe a direita. E ele fica com a mesma pessoa, as duas faces de Yahweh, a face esquerda, que é o sexto anjo, e a face direita, que é o sétimo. Por isso o sexto também é o sétimo. E essa tá, a plenitude na pessoa dele se torna muito grande, porque Yahweh o quis exaltar. E é por isso que Yahweh Supremo falou com Elias: Elias, unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Yahweh falou com Elias: unges Eliseu como profeta em teu lugar. Porque ele estava sendo elevado. É a situação de se tornar Yahweh, né, irmãos? Agora, a condição é ele que responde. E é por isso que Satanás imita, querendo responder como Yahweh as orações. Querendo ser como Yahweh, responder orações. Ele sempre querendo imitar. Então, olha só. Vamos abrir aqui. Gratidão, papai. Samuel. Ó, vamos lá. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Página 2045. 2045. Efésios 4:30. Vamos começar do 29? Efésios 4:29. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Olha aqui, ele já está querendo fazer uma conexão. Ele está querendo fazer uma conexão daquele que tem a boca de Yahweh. Tá? Então ele fala: não saia das vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito de Yahweh, pela qual fostes selados. Olha o anjo que sela em Apocalipse 7. Eu vi um anjo com selo de ao vivo. Ele falou com os 4 anjos, o querubim: não danifiques a terra nem o mar, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Yahweh. Ok? Então aqui ele está falando que esse aqui é esse personagem. Então ele fala assim, ó, versículo 29. Não sai das vossas lábios nenhuma palavra inconveniente,
mas na hora oportuna a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o espírito de Ial, pela qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, é aquele que tem os 7 espíritos que sela, chamado de espírito. Viu? Que é diferente do que vocês aprenderam nas denominações? Muito diferente. Hã? Muito diferente. Então aqui ele está falando, não entristeça esse que está selando. Porque ele está falando na era de Esmirna. É na era de Esmirna, porque eu já expliquei para vocês, na era de Esmirna veio Yalcha Micaial com seu exército e foram compartilhando ali o espírito com os da era de Esmirna, fazendo um link com a palavra que papai Yalcha falou. Vai lá e começa a convidar os convidados para minha festa. Ele foi e voltou e falou assim: olha, nós já convidamos, mas ainda tem muito lugar, volta lá e chama mais, volta lá de novo, chama mais. Estão entendendo? E quando ele está chamando, ele já está selando, porque ele veio com seu exército selando desde a era de Esmirna. Selou os de Esmirna, selou os de Pérgamo, sela os de Sardes, vestes limpas, e sela os de Filadélfia. Entendeu? Para quê? Para a festa. Vai ter uma festa, né? Por isso o espírito e a esposa diz vem, né? Então, olha só, versículo 30, não entristeçais o espírito de Ial, ou seja, não entristeça o anjo, não faz ele ficar triste, não faz ele ficar triste, por quê? É ele que está selando você. E faz um link que não saia da vossa boca, fazendo um link com Pentecostes. Aquele que selava fez com que os que estavam selados falassem línguas. Ele está exortando, Shaul Paulo está exortando aqui, falando assim, ó, aquele que selou vocês, não entristece ele não, para vocês não perderem o selamento até o dia da vossa redenção. Por quê? Aqui está falando que pode perder. Olha só como ele fala que pode perder. Por isso que fala para Filadélfia ser perseverante. Então aqui fala que pode perder, olha, versículo 30. E não entristeçais o espírito de Ial, pela qual fostes selados para o dia da redenção. Ele fala, toda amargura, exaltação, cólera, toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Ou seja, contrapõe aquele que selou vocês. Então, se vocês estiverem falando esse tipo de linguajar, o espírito pela qual vocês foram selados não vai habitar mais em vocês. Vai voltar para aquele que compartilhou o espírito contigo. Não vai ser mais compartilhado. Então, quando você vê aqueles que estavam no nosso meio, eles tinham até o espírito compartilhar, trazia até entendimentos. A partir do momento que saiu da presença, eles não têm mais entendimento de nada. Eles não trazem mais nenhuma mensagem verdadeira. E ali fala, os de Efraim começou depois a comer vento. Doutrina de demônio. E é lançar o quê? Acusação, perseguição. Assim como acontecia com a sinagoga de Satanás perseguindo a igreja de Esmirna. Eles não traziam mensagem, eles traziam perseguições, acusações, calúnias. Entendeu?
contra o ministério de Shaul, Paulo. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir também Gênesis 15, 2. Gênesis 15, 2. Vamos começar aqui, ó. Vamos pegar Gênesis 15, 1. Vamos começar Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahweh foi dirigida a Abrão, numa visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, tua recompensa será muito grande. Lembra da palavra que diz assim, olha, na minha direita, longos dias, na minha esquerda, riqueza e honra. De novo, na minha direita, Provérbios 3,16. Na minha direita, longos dias. Na minha esquerda, riqueza e honra. Então, agora vamos ler aqui de novo. Depois desses acontecimentos, a palavra de Yahweh me foi dirigida a Abrão numa visão. Não temas. Faz um link com a palavra com Yaohana. Yaohana, quando viu o anjo falou, não temas. Lembra disso? Sim. Não temas. Aí ele continua, eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu, meu mestre Yahweh, que me darás, continuo sem filho. Abraão disse, eis que não me deste descendência, e um dos servos da minha casa será meu herdeiro. E um dos servos da minha casa será meu herdeiro. Então foi-me dirigida esta palavra de Yahweh. Não será esse o seu herdeiro, mas alguém saído do teu sangue. Aqui tem uma representação. A representação ao anjo que é o sexto. O sexto anjo, ele é representado como Eliezer. O sexto. Calma, irmã. O sexto. E ele falou assim, olha, o sexto anjo não vai ser o seu herdeiro. O sexto anjo não vai ser o seu herdeiro, porque ele é o quê? O servo. E é o servo mais velho. Não vai ser o seu herdeiro o sexto anjo. O sexto anjo não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que sairá do teu sangue. Aquele que sairá do teu sangue. Agora aquele que é o sexto se torna o sétimo quando herda o nome, as vestes, o manto. E com isso ele está infundido no sangue. Aquele que sai do sangue. Ele se torna o teu herdeiro. É o sétimo que é o herdeiro de Yahweh. Não é o sexto anjo, que é servo, mas o filho que é o herdeiro. Entenderam? Sim. Quando o sexto se torna o sétimo, ele se torna herdeiro de todas as coisas, porque o pai dele se tornou Yahweh e aprove a Yahweh dar a ele o reino. Por isso que ele reparte os despojos com seus irmãos e não se envergonha de ser chamado irmão, sendo também pai. Nossa, lindo demais isso, né? Nós temos que voltar, por isso que está falando do sangue. Porque a gente já viu ali que o servo mais velho de Abraão é representação de Eliezer. E foi falado, não vai ser esse o herdeiro.
porque ele não é filho, ele é servo. E sim, o herdeiro será o filho. O sexto se torna sétimo, quando é desta forma que, pela transferência de primogenitura, que ele se torna filho de Iau. Ele se torna filho de Iau. Entenderam? Sim. E os demais se tornam filhos de Iauxa. Ele se torna o filho de Iau. E aqueles que são seus herdeiros são os filhos de Iauxa. E aí que entra aquilo que o irmão Shaul sempre bateu, os Ialdins falando que são filhos de Iau. Uma diferença é ser filho, outra coisa é ser povo. Povo é uma coisa, filho é outra. Por herança, aquele que se torna filho, ele pode ter a palavra que diz, olha só, na minha direita, o quê? Longos dias. Ele se torna anjo que dá vida. O anjo que dá vida. Na minha direita, longos dias. Na minha esquerda, riqueza e honra. Por quê? É o herdeiro de tudo. Entenderam, irmãos? Sim. Você vê quando Yaohana viu esse anjo e compreendeu a mensagem, ele se dobrou diante dele para adorá-lo, porque viu quão grande ele foi honrado. Mas ele fala, não faça isso, adore somente Iau. Entendeu? Porque Yaohana viu a grandeza que ele recebeu, se tornou herdeiro de tudo. De tudo, irmãos. É muito grande isso. Você imaginar que aquele que era face direita entrega para ele que já era face esquerda a sua face. E com isso, por quê? Porque ele também do seu pai herdou o nome do pai dele, Supremo. Herdou o poder do pai dele, o Todo-Poderoso. E ele se torna um anjo forte. Por isso o anjo forte chega com a cadeia para trancar Satanás. Satanás nem geme, nem reclama. Põe o rabinho entre as pernas e é para onde que eu tenho que ir. Entenderam, irmãos? É tremendo. Vamos lá. Irmão, posso mencionar só um texto dentro do contexto? Pode. Gálatas 4:1 faz até uma menção ao servo Eliezer, que fala assim: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, ou seja, menor de idade, embora dono de tudo, em nada difere de um servo. E nada difere do servo. Olha aí que legal. Escravo, mas a tradução... Olha que legal. Nada difere do servo. Porque ainda não recebeu a herança. Nada difere do servo. Exatamente, irmão André. E quando a gente pega aqui, ó, em Gênesis 15, que a gente fala assim, ó, versículo 4, fala assim: então foi-me dirigida essa palavra de Iau: não será esse o teu herdeiro, mas alguém sair do teu sangue. Ele o conduziu para fora e disse: erga os olhos para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Acrescentou: assim será a tua posteridade. Mostrou as estrelas, aquele estudo que a gente falou já a respeito das estrelas. Está falando que são filhos de Alxa. Tá vendo? Então,
estas estrelas, esses seres celestiais, que são a tua posteridade, quer dizer, a tua descendência, né? E aí, Abraão creu em Iau e isto foi tido em conta como justiça, ou seja, como sendo alguém justa, porque creu, né? Então, irmãos, quando você está vendo essa palavra, a gente está ruminando, né? Nós estamos ruminando para poder a gente, assim, não deixar nenhuma dúvida, né? A respeito dessa questão. Eu quero abrir com os irmãos agora, quando a gente pega em 1 Tessalonicenses 5:2. 1 Tessalonicenses 5:2. Página 2063. 2063, na Yal Shalom. 2063. Olha só, irmãos. Olha aqui. 2063, versículo 1. Vamos começar do 1. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever. Quer dizer, não é necessário, é proibido. Porque vós sabeis perfeitamente que o dia do mestre virá como um ladrão noturno. De novo, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do mestre virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Ok? Aí ele continua no versículo 4. Vós, porém, meus irmãos, não andeis em trevas. Lembra que em trevas? De modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Grifa aí. De modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. E quando ele fala em trevas, é esse tempo que nós estamos vivendo. Período de trevas densas. Ok? Quando ele está falando sobre isso, ele está fazendo um link agora com o quê? Ele está fazendo um link com o mensageiro de Sardes. Apocalipse 3:3. Vamos lá. Ele está fazendo um link com o mensageiro de Sardes. Apocalipse 3:3. Olha só, 3:3. Vou começar aqui só para você ver, ó, que é o mensageiro de Sardes. 3:1 diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de Iau, né? E as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Porque o profeta que não fala o que Iau mandou falar, esse profeta tem que ser morto. Aí os irmãos pegam e respondem a gente lá que nós somos seguidores da lei da antiga aliança. Ai, irmãos. Dá vontade de falar assim, irmãos, quando fala, não pode comer carne de porco, está fazendo um link no final dos tempos com aqueles que estão comendo carne de porco, iesos. Quando fala, não faça tatuagem, está falando um alerta com aqueles que vão colocar a marca da besta. Então, você desprezou a antiga aliança? Não, ela é um alerta para o final dos tempos. Então, vamos lá. Olha só, quando está falando assim, ó, Apocalipse 3:3. Ó, vou pegar pelo 3:2. Apocalipse 3:2. Está falando ao anjo. Qual anjo? Sardes. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. Está para morrer, não é estava não. Por quê? Porque isso aqui é profético, é final dos tempos. Você vai entender por quê. O resto que está para morrer.
pois não achei perfeita. Aqui fala, ao invés de perfeita, eu prefiro a tradução concluída. Não achei concluída a tua obra diante do meu Iau. Não achei concluída a obra diante do meu Iau. Lembra-te, portanto, como recebeste de Filadélfia e ouviste do anjo de Filadélfia. Observa e converte. Caso não vigies, virei como ladrão, virei como um ladrão, virei como um ladrão, sem que saibas a que hora venho te surpreender. Pode marcar data, pode marcar arrebatamento. Eu vou fazer questão de não acontecer nas datas que você está marcando. Porque você não está ouvindo a voz do anjo e não está se convertendo no teu ensino. Virei como um ladrão. Ó, o negócio é o seguinte, o ladrão ele vai marcar a hora, fala, ó, meio-dia, amanhã eu tô indo lá na sua casa, é assim? Esse é o arrebatamento, né? É o arrebatamento com hora marcada. O ladrão falando assim, como um ladrão, meio-dia eu vou passar lá. É assim, irmãos? Não, então, Shaul Paulo, ele está fazendo um alerta à igreja. Vamos voltar lá em Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos começar pelo 1. 1 Tessalonicenses 5:1. 1 Tessalonicenses 5:1, página 2063. Olha, presta atenção agora, irmãos. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado, quer dizer, é proibido escrever-vos, porque vós sabeis perfeitamente que o dia do mestre virá como ladrão noturno. Virá como um ladrão noturno. Quando as pessoas disserem paz e segurança. É guerra. Não, é guerra. Vai estourar uma guerra. É isso que está falando aqui? Não, vai vir quando estiver parecendo que está tudo bem. E não acontecendo rumores de guerra. Está entendendo? Então aqui está falando, versículo 3, quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhes sobreverá repentina destruição. Que destruição é essa aqui, irmão Elcio? Que destruição é essa? Mas quem específico? O anjo destruidor. Por isso eu vou repreender o destruidor, por causa dos dízimos, né? Porque os dízimos chegaram no templo, e é por causa dos dízimos ter chegado no templo celestial que eu vou repreender o devorador, o destruidor. Entenderam, irmãos? Não é chegar dinheiro na igreja aqui do lado, não. Não está falando de dinheiro aqui na igreja desses pastores, não, irmãos. Está falando os dízimos da terra. As primícias dessa terra, quando elas chegarem lá em cima, vai jogar por terra o administrador infiel. E aí eles vão ter autoridade para repreender lá de cima. O quê? O destruidor. Não destrua. Fazendo link com Apocalipse 7. Não destrua a terra nem o mar. Você está falando não destrua, falando com o anjo destruidor. Entenderam? Irmã Líria, tá sério? Olha só, vamos continuar. Ó. Versículo 3. Quando as pessoas disserem paz e segurança, por que quando as pessoas disserem paz e segurança? Então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida. Olha aqui, ele está fazendo um link da mulher grávida, de Apocalipse 12. Está fazendo um link de Apocalipse 12, da mulher grávida. Calma que nós vamos ver. Ele fala, como as dores da mulher grávida, e não poderão escapar.
Vós, porém, meus irmãos, não andeis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Aí ele fala aqui, ó, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão, pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e ser sóbrios. Quem dorme, dorme de noite, quem embriaga, embriaga-se à noite. Esses que estão embriagados aí com o vinho de Babilônia e com os evangelhos fermentados. E ele fala assim, olha, aí, olha só o que ele fala. Ele fala sobre a vigilância da vinda como um ladrão. Como uma mulher grávida, as dores acontecem quando, irmã? Quando que a mulher grávida na terra, ela vai ter neném, o que acontece com ela? Ela começa a sentir dor. Não é? Antes que, irmã? Contração. Então vem antes a contração e depois vem a criança. Então as dores de contração dói. É doloroso. Muito. Depois nasce a criança. Sim. Agora vamos ver se está falando sobre coisas celestiais. Nas coisas celestiais, a criança nasce e depois que vem as dores. A criança nasce e depois vem as dores. Está isso em Isaías 66, 7. Ó, Isaías 66, 7. Isaías 66, 7. Página 1359. 1359. Isaías 66, 7. 1360. Ó, 1360. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Olha aqui. 1360. Antes, ó, olha aqui, ó. Antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Olha aqui. Olha aqui, antes de sentir as dores do parto, ela deu à luz. Antes que lhe sobreviesse as contrações, ela pôs ao mundo um menino. Oh, viu? Antes dela sentir dor, o neném nasceu. É o link do nosso tempo. O neném nasceu e as dores não chegaram. As dores vão chegar quando o neném, olha só, subir. Entendeu? Então aqui ele está falando com o link de 1 Tessalonicenses. Shaul Paulo, ele está falando que vai acontecer como a gravidez de alguém que vai vir como um ladrão. A gravidez de alguém, qual gravidez? De Apocalipse 12. Apocalipse 12, a gravidez do filho varão que nasceu, e nós estamos numa boa aqui. Tem dor? Teve dor para ela nascer? Não. As dores vão vir depois do nascimento. Por isso Shaul está fazendo a conexão com o mensageiro de Sardes. Olha aqui. Ele está fazendo a conexão com o mensageiro de Sardes. Ah, o mensageiro de Sardes é Lutero. Ah, é? Há 500 anos atrás, né? O arrebatamento já aconteceu 500 anos atrás. Ele tinha que vigiar. O mensageiro de Sardes, o Lutero, ele tinha que vigiar, porque o arrebatamento ia acontecer nos dias dele. Há 500 anos que ele já morreu. Hã? Porque por isso que está falando aqui com o mensageiro de Sardes. Olha, você que marca data, vigia, converte, ouve aquilo que foi ensinado. Porque se você não se converter, porque ele tem chance de se tornar Sardes vestes limpas.
Porque você escuta a mensagem e converte a ela. Porque se você não se converter à mensagem de Filadélfia, eu virei sobre você como um ladrão, quando você não espera. É Lutero que morreu há 500 anos atrás? Lógico que não, irmãos. Lógico que não. É uma orientação ao anjo que estava na mesma época do mensageiro de Filadélfia. Escuta o que ele diz e converte as mensagens que ele está te ensinando. Porque se você não fizer isso, você não tem chance de ser Sardes vestes limpas. E eu vou vir te surpreender na hora que você não espera. Ou seja, na hora que você não marcou. Por isso que Shaul Paulo, ele está fazendo um link com 1 Tessalonicenses 5. Olha, não vai vir com data marcada. Vai vir como ladrão. E aí vai vir quando houver o quê? Rumor de guerra? Não, houver uma suposta paz. Tremendo. E ainda faz o link. Vai vir como uma destruição. O destruidor. Vocês compreenderam esse pedaço? Viu a conexão que é impossível ser Lutero, que morreu há 500 anos atrás? Por quê? Porque ele está falando da vinda do mestre. Arrebatar a igreja. E para arrebatar a igreja tem que ser no final dos tempos. E não é 500 anos antes do Brasil ser descoberto. Antes do Brasil ser descoberto, ia ter arrebatamento, irmãos? Não. Lógico que não. Entenderam? Então, é a conexão para o final dos tempos. E você pega, irmãos, nós somos os únicos que falamos que o mensageiro de Sardes não é Lutero. E nós já mostramos na palavra por quê? Porque Lutero era padre. Ele veio fazer reforma da igreja católica. Ele não veio fazer reforma protestante, não. Ele veio fazer reforma católica. Ele era padre. E aí fala ao anjo de Tiatira: as tuas últimas obras são melhores do que as primeiras. Foi a reforma que ele fez, foi considerado melhor do que o início, que ele era um alienado. Entenderam? Tá indo bem? Então, ótimo. Então, nós vamos continuar. Olha só. A gente fez as conexões aqui, mostrando para os irmãos que as dores de parto viriam depois do nascimento do menino. Isso está em Isaías 66, 7. Então, o menino ia nascer e depois que viria as dores de parto, mostrando que não é um parto humano, é um parto celestial, espiritual, de algo espiritual. Não era um parto humano que ele referia. Porque no parto humano não acontece isso. Acontece as dores de parto, depois nasceu. Aqui está mostrando, primeiro nasceu, depois tem as dores de parto. Ou seja, as dores de parto é referida como a tribulação. Ok? A tribulação vem depois do nascimento do filho varão. Então tá. Estamos indo bem, né, irmãos? Agora eu quero mostrar para vocês, irmãos, o entendimento de uma guerra, tá? Essa guerra, ela está narrada aqui, ó, em Apocalipse. Essa guerra, Apocalipse, capítulo. Olha só, Apocalipse 20. Vamos começar Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1. Apocalipse 20, versículo 1. Vi então um anjo
Ó o anjo, descer do céu. Ah, esse anjo está no céu, hein? Ele está no céu. Vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo. Ah, que anjo será esse que tem a chave? É o sétimo. É o sétimo, ele tem a chave, ok? E uma grande corrente. Ele tem uma corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, e acorrentou por 1000 anos. E atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações até que os 1000 anos estivessem terminados. Olha aqui, ele coloca um selo. É aquele anjo que sela. É aquele anjo que tem o selo de ao vivo. Ele sela. Ele está mostrando que ele deu uma ordem e ele não pode sair até completar os 1000 anos, ok? Aí ele fala, versículo 4, vi então tronos e os que neles se sentaram foi dado poder de julgar. Aqui faz um link com o que? Os anciãos. Foi dado aos anciãos poder para julgar, tá? Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Yahvé, da palavra de Yahvé, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem, nem recebido a marca sobre a fronte ou sobre a mão. Eles voltaram à vida e reinaram com o mestre Yahvé durante 1000 anos. Esse aqui é o cavaleiro, é aquele que recebeu o nome e aquele que recebeu a autoridade, e ele vai reinar sentando no trono de Davi, aqui na terra, ok? Então, o que acontece? Aí ele continua dizendo assim, olha só, mais um pouquinho mais para baixo, versículo 7. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog. Gog e Magog, reunindo as, agora soltou a língua, reunindo-as para o combate. Seu número é como a areia do mar. Subiram sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. Qual que é o acampamento dos santos, irmão André? Yahvé terrena. Já dá a dica logo em seguida, a cidade amada. Mas um fogo do céu os devorou. Viu? Chegou a ter combate? Eles juntaram um grande exército e foram cercar Yahvé. Aí o fogo do céu já matou todo mundo. Acabou. Acabou. Aí, olha só. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que os seduzira foi então lançado no lago de fogo e de enxofre, onde se achavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Acabou com ele. Então, quando a gente pega aqui, irmãos, você fala assim, ó, peraí, Apocalipse 19, tá vindo o cavaleiro com seu exército. Ele está vindo do quê? Ele está vindo depois do tribunal do Mashiach. Foi definido no tribunal do Mashiach aqueles que vão herdar a terra. Ok? Os vencedores. Vêm e são agrupados ao exército dos 144 mil e eles descem para poder tomar posse da terra. Aí o anti-Mashiach está lá com o falso profeta e um grande exército que ele juntou. Todo esse exército e todos os povos que são ajuntados a eles têm uma característica em comum. Qual característica em comum, irmão Elbert? Todos, não vou repetir não, tem que estar afiado. Todos têm a marca da besta. Qual característica eles têm, o grande exército? A marca da besta. Ok? Aí o que acontece, irmão Elbert? Aí esses que têm a marca da besta vão ser destruídos, mortos. Aí sabe o que acontece, irmão? Acabou com a linhagem de Caim.
Acabou. Mas é como nos tempos de Noé. É como nos dias de Noé. E nos dias de Noé, Ial preparou um escape para os descendentes de Caim, na pessoa de Noema. Se é como nos dias de Noé, esse momento também vai ter escape para os descendência da serpente. Por quê? Não teve? Teve. Se teve lá atrás e fala que vai ser como nos dias de Noé, vai ter um novo escape para a linhagem da serpente. Aí o irmão matou a charada lá no grupo. O irmão Túlio. Ele matou uma charada. Qual foi? A charada foi Noé, ele casou com Noêmia, tá? Noêmia. Ele casou com ela e teve quantos filhos? 3. Quais são? Irmã Júlia, Sem, Cã e Jafé. Tem que estar na ponta da língua. Repete para mim, irmão. Não, já tem que estar na ponta da língua. Quais são os 3 filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Aí o que acontece? Se uma era descendência de Caim e o outro era descendência de Adão, misturou o quê? 2 sementes. Na realidade, misturou ali uma descendência. Essa descendência, ela tem que ter a parte da serpente dominando, para se manifestar um filho da serpente. Vamos supor que a descendência de Adão é Azão. E o descendência da serpente é Azinho. Todos os filhos dele se tornaram Azão, porque um cromossomo vem da mãe e o outro vem do pai. Ou seja, eles têm Azão e Azinho. Só que o Azão e o Azinho, o dominante é os filhos de Adão. Mas um filho de Adão, ele coabita com a própria mãe. Qual foi o filho de Adão que coabitou com a mãe, irmão Shaul? De Adão não, desculpa, de Noé. Cã. Cã, ele coabitou com a mãe e gerou um filho. Qual filho? Qual filho? Hã? Não, Canaã, né? Não é assim? É porque não é Canaã. É Canaã, né? Então, Canaã, vamos falar assim, Canaã, ele gerou filhos, mas aquele filho que foi fruto, ele foi amaldiçoado. Por quê? Porque o filho descobriu a nudez do pai. Esse é o termo. Quando fala assim, ele descobriu a nudez, é um pecado de quando se deitou com o parente genitor. Então, se um filho deitar com a mãe, ele está falando, descobriu a nudez do pai. E quando está falando isso, você vai ter que ler a lei da antiga aliança. Não é descobriu, chegou lá e falou assim, deixa eu abaixar as calças do meu pai. Como é ensinado nas denominações. Descobrir a nudez do pai é se deitar com a mãe. E ele gerou filho, e esse filho uniu agora um gene e formou de novo um filho da serpente. Agora ele é filho da serpente e ele começa a se reproduzir de novo. E vai habitar Sodoma. E quando habitou Sodoma, Ial mandou um profeta lá, irmã Márcia, para poder ver se eles se convertiam. Mandou o que para eles?
Mandou o que para eles, irmã? Conhece a história, não, irmã? Mandou fogo do céu, minha irmã. Fogo do céu e enxofre, matou todo mundo. Ué. Gente, o básico. Não sabe que Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo do céu? Mas é porque ela está confundindo que às vezes você mandou primeiro os anjos. Isso aí é a cidade de Nínive. Mandou quem? Não, é isso que eu estou Nós falando. soldados? Não. Ali, veja bem, irmã. Ali mandou os anjos para pregar, eles falaram alguma coisa? Não, mandou só para ver e ser testemunha contra eles da maldade que eles faziam. Não mandou ali ninguém para pregar, arrepende-te, não, nada disso. Só mandou para falar assim, olha, a minha sentença é justa, eu faço justiça não pelo que eu ouço dizer, mas pelo que eu vejo. Mandou eles lá simplesmente para eles ser testemunha da maldade que eles faziam. E eles mesmos queriam ser pegos lá, né? Eles queriam ser o quê? Ser instrumento ali de estupro. Não é? Ok, então tá bom. Agora nós vamos lembrar que todos os descendentes de Noé, eles tinham um gen da serpente no seu gen. E quando se manifestava era quando eles começavam a misturar entre eles. Aí numa família de crente nasce um filho da serpente. Por quê? Por causa dessa mistura. Tá no gen. Agora você entende por que Yalcha não poderia vir no gen. Porque agora você entendeu que Yalcha tinha que ter vindo num embriãozinho totalmente livre do quê? Do gen da serpente. Por isso que tinha que vir um embrião de Yalcha livre. Por quê? Todos os 3 filhos de Noé tinham gen da Noema. Mas a prevalência é de quem? De Adão. Só que quando eles começam a misturar entre eles, brota um filho da serpente. Compreende? Então, quando papai, olha aqui, quando papai proibiu os israelitas de misturar com outros povos, ele estava concentrando a descendência de Adão, purificando a descendência de Adão. Mas quando misturava com aquelas outras descendências, começava a ter o quê? Mistura também de gen. Aí o que acontece? Como eu já falei, todos aqueles que marcaram foram extirpados. E os que sobraram não tinham a marca, mas entre eles tinha o gen. E eles começaram a coabitar entre eles durante os 1000 anos. Por isso, Satanás foi guardado. Porque Satanás é uma representação de Micael, que vem no final para juntar um exército para guerrear contra Yalchalã. Não é isso que está sendo feito aqui? Juntando um exército para ir guerrear contra Yalchalã celestial, que é a representação de Davi. Davi, ele reinou em Hebrom durante 7 anos e reinou em Yalchalã, quando ele tomou Yalchalã para ele, 33 anos, sendo o total do reinado de Davi 40. 7 anos em Hebrom e 33 em Yalchalã. É um link que ele foi, guerreou e tomou a cidade para ele. A cidade de Yalchalã. Aí Micael está juntando o exército para guerrear contra Yalchalã, que está dominada.
tomar aquela cidade para ele e para o seu povo. No final dos tempos, da mesma forma, aquele que foi aprisionado, e lembra José preso no Egito, juntando o seu povo, ou seja, prisioneiro nessa terra. Final dos tempos, Satanás, prisioneiro, é liberto para juntar o seu exército, filhos da serpente, aquele que foram descendentes da união dos filhos de Adão. E é por isso que no final vai ter que ser todos transformados. É a única forma de se banir a descendência da serpente sobre a face da terra. É o tribunal do trono branco. No tribunal do trono branco, aí já não vai ter mais carne. Ou vai ser ressuscitado num corpo glorificado para herdar a nova criação. A nova criação. Eis que faço novo todas as coisas. A única forma de se banir a descendência da serpente é banindo a carne. Viu? Por isso que tem essa guerra de Gog. Por isso que estes filhos da serpente que não se arrependem,